Olá, acadêmicos! Na aula de hoje, a segunda aula, a gente vai dar continuidade da primeira aula de geometria que nós tivemos. Para isso, é interessante que você faça a leitura inicial desse material postado para vocês. O tema da aula de hoje, paralelismo e perpendicularismo. Então a gente já sabe, tem uma noção mais ou menos do que seria uma coisa paralela e uma coisa perpendicular. Agora vamos olhar isso dentro daqueles entes primitivos que nós fizemos na primeira aula e conhecer os conceitos de retas paralelas, retas perpendiculares, planos paralelos e planos perpendiculares, onde no material de vocês tem toda a definição que vocês podem acompanhar através do material e do vídeo que nós estamos postando. Então vamos lá para o início da nossa aula. O que seriam retas concorrentes? Primeiro, já sabemos o que é uma reta. Chamamos de reta um conjunto de pontos. A reta ela não tem dimensão, ela é unidimensional. Então é interessante que você faça o conceito da reta e agora entenda ou compreenda o que seria uma reta concorrente. Por definição, dizemos que duas retas são concorrentes se elas tiverem um único ponto em comum. Quer dizer, se elas se cruzarem. Então, se elas tocam ou se cruzam em um único ponto, nós dizemos que essas retas são retas concorrentes. Simbolicamente, nós temos aí que o ponto P pertence à interseção de R com S, e R e S são exatamente as minhas retas. O que seriam retas paralelas? Novamente, convido-os a ler todo o material para poder acompanhar com as aulas de vídeo para melhor compreensão. Então lá, as retas paralelas elas podem ocorrer em duas condições. Se eu tenho uma reta A e B, como está colocado aí, sobreposta uma à outra, onde todos os pontos são coincidentes, quer dizer, todo ponto da reta A também pertence à reta B. Quando essas retas estão superpostas, dizemos que essas retas são paralelas coincidentes. E denotamos lá embaixo ó, que a reta A está contida no plano beta, a reta B está contida num plano beta, e que A inter B é igual a quem? Ó? Vazio. Só que eu estou lendo isso aí já na segunda condição das retas paralelas, ou dos paralelismos das retas. Quer dizer, se o conjunto desses pontos for igual a vazio, dizemos que essas retas são paralelas, mas não coincidentes. Retomando, quando é que as retas são paralelas? Temos duas ocasiões, paralelas coincidentes e paralelas não coincidentes. O que seriam paralelas coincidentes? Quando estão justapostas uma sobre a outra. Então essas retas também são consideradas retas paralelas. E se elas estiverem uma ao lado da outra, onde não haja nenhum ponto em comum, porque se tiver um único ponto em comum, dizemos que essas retas são concorrentes. Compreendido até aí? Então lá, continuando. O que seriam retas transversais? Então se eu tenho duas retas, A e B, retas quaisquer, e uma reta transversal, T, essa reta determina alguns ângulos. Nós já vimos a definição de ângulos e como representá-los. Então observe aqui que eu vou precisar de observar que existe algumas regiões. Essa região aqui ó, é região interna e essa também é uma região interna. Essas daqui e essa são região externas. Então sempre que eu vou trabalhar com essas medidas de ângulos, é necessário que eu observe exatamente onde que essas retas esses ângulos estão. Se estão na região interna ou se estão na região externa. Então, para isso, os ângulos podem ser ó, internos e ângulos externos. Os ângulos internos, olha essa palavra aqui como é interessante, alternos. O que se representaria ângulos alternos? Eles estão alternando em relação, ó, presta atenção, o ângulo 3, tá aqui o ângulo 3 e o ângulo 5. Eles estão alternando em relação à reta T, só que na região interna, certo? O ângulo 3 e o ângulo 5 estão alternando em relação à reta T na região interna. O ângulo 4 e o ângulo 6 também estão alternando, são ângulos alternos internos. E se eu pegar com você o ângulo 1 e o ângulo 7, que ângulos são esses? São ângulos alternos, mas alternos agora o quê? Externos. E quem seriam os ângulos colaterais, gente? Aqui essa palavra, colaterais. O que se representa? Vamos pegar a etimologia da palavra? Mesmo, laterais, lado, de mesmo lado. Então, ó, pegando aqui o ângulo 1
e o ângulo 8 são também colaterais, só que colaterais agora da região externa. Da mesma forma, 3 e 6 são colaterais da região interna. Se você conseguir definir, compreender essa relação, vai te ajudar muito nos cálculos que a gente vai desenvolver com os ângulos, porque eu tenho duas retas A e B não paralelas e uma reta transversal que me gerou 4 ângulos. Quando essas retas forem paralelas, aí a existência do ângulo vai existir uma relação bastante interessante com eles. Mas é necessário primeiro que eu compreenda o que são ângulos alternos e o que são ângulos colaterais. Os ângulos alternos, eles são congruentes e os ângulos colaterais são suplementares. Lembra da aula passada? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Por isso que geometria sempre é um ciclo. Você vai na frente, volta, compreende um pouco, adianta mais um conteúdo. Então é necessário que eu saiba bem direitinho todas as relações que envolvem esses ângulos internos e os ângulos externos, os ângulos colaterais e os ângulos alternos. Para isso, você deve fazer ou efetivar as atividades propostas no material, assim como postada por nossos tutores. O que seria uma reta perpendicular ou as retas perpendiculares? Dizemos que duas retas são perpendiculares quando o ângulo formado entre elas, aqui é o símbolo, que símbolo é esse? O ângulo de 90 graus. Então, duas retas são perpendiculares quando formam o ângulo de 90 graus. Aí você pode dizer, mas professor, onde é que a gente aplica isso no cotidiano? Se eu faço um muro de uma casa, se ele não for exatamente perpendicular, lógico que ele vai tombar ou cair mais cedo ou mais tarde. E interessante, quando ele está bem na perpendicular, você pega a balança, ele balança com uma certa facilidade, se não tiver nenhuma coluna de sustentação no meio, porque ele está exatamente bem na perpendicular. Então lá, interseção de planos. Ó, eu tenho um plano alfa e um plano beta. Então R, essa reta está aqui, ó. Tá vendo essa retinha aqui, ó, que estou pintando aqui? Ela representa a intersecção entre o plano alfa e o plano beta. Então, quando esses dois planos se interceptam, forma uma reta, que essa reta está contida exatamente na intersecção desses planos. Do paralelismo de planos, quando dois planos distintos, alfa e beta, são paralelos, então dizemos aqui, ó, notação alfa paralelo a beta, se lê dessa forma, qualquer reta de um deles, R está contido em alfa, e é paralela ao outro, também R está contido em beta. Quando uma reta é paralela a um plano, se uma reta é paralela a um plano beta, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano. Então existe um S, está contido em beta, ó, eu estou falando de reta, então está contido, e R é paralelo a S. Terceiro caso, quando uma reta não está contida em um plano, então S não está contido em alfa, então é paralela a uma reta do plano R. E essa reta também é paralela ao plano alfa. Então você também tem aqui, ó, o quarto e a quinta condição que vocês devem, estou retomando, sempre fazer a leitura acompanhada do vídeo para melhor compreensão. Então, no quinto condição de perpendicularismo de plano, quando um plano contém duas retas concorrentes, você já sabe que são retas concorrentes, as retas paralelas a um outro plano, os planos considerados são paralelos. Aí você faz, pessoal, como é que eu faço para conseguir compreender isso? Desenhe dois planos, como eles estão dizendo, e uma reta concorrente. Ó, quando um plano contém duas retas concorrentes, eu faço um plano e duas retas concorrentes, R e S pertencendo ao plano B. E a interseção de R e S seja zero. Então, R é paralela a alfa e S é paralelo a alfa. Então, eles são paralelos a um outro plano. Então, alfa também será paralelo ao plano beta. Então, é interessante que vocês façam essa leitura e toda a atividade orientada pelos professores e tutores. Gente, um bom estudo para vocês.